Olá, Brasil, tudo bem com vocês? Hoje estamos um dia mais do que especial, porque afinal de contas nós estamos gravando mais um AginoCast, é verdade. E eu sou o Newton Diori e você vai ver quem que eu trouxe aqui dos meus convidados para falar de um tema muito especial. Nós estaremos falando hoje sobre os desafios da logística. É isso mesmo, Brasil, uma coisa que todos nós no nosso dia a dia vivenciamos e como. E para isso, lógico, eu estou com ela, junto sempre de mim. Bárbara Carrara, bom dia! Olá, Newton, olá, pessoal que nos assistem. Estou muito feliz de mais um convite e ainda mais com esse tema, não é, gente? Porque esse tema, ele concretiza as nossas vendas. Quais são os desafios da logística? E para isso eu trouxe aqui dois grandes convidados, o Fabrício, que é da Ajinomoto, e também o Fábio, que é um dos nossos distribuidores da Nova JC, e eles vão aqui se apresentar pra gente, né, dar continuidade aqui nesse nosso bate-papo. Fabrício, quem é você? Bom, obrigado, Bárbara, pelo convite de poder estar participando com vocês aqui no AginoCast. Newton também, acho que vai ser um bate-papo bastante interessante, a gente poder falar um pouquinho sobre logística, e com o Fábio também, né, o nosso parceiro aí da Nova JC. Falando um pouquinho do Fabrício, meu nome é Fabrício Silva, eu trabalho na Ajinomoto já há 22 anos, tenho uma formação como engenheiro de alimentos e advogado, né? E comecei lá na Ajinomoto bastante jovem, ainda como estagiário. Eu comecei a minha carreira trabalhando na Ajinomoto e tive a oportunidade de passar por várias áreas até chegar agora, né, na última posição como diretor de logística. Que linda essa sessão de carreira, hein? Fantástico, Muito lindo. fantástico. Parabéns. Linda história, hein? Pois é. E você, Fábio? Quem é o Fábio? Eu sou o Fábio, eu sou o diretor comercial da Nova JC, tenho 33 anos de distribuição, dentro da JC já há 21 anos. A JC é uma distribuidora que atende a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, aqui do interior de São Paulo. Ficamos sediados em São José dos Campos e atuamos em 49 cidades. Muito bem, muito bem. E agora eu pergunto para você, Fabrício, assim, lógico, a sua história você já começou a contar uma pitadinha aí, não é? Mas o que te fez seguir na carreira de logística? O que te motivou? Qual foi essa história que você chegou até aqui? Conte para nós aqui. Bom, Newton, eu sou uma pessoa bastante dinâmica e gosto de bastante desafios. E de que a minha carreira eu sempre planejei que tivesse várias mudanças ao longo dela, né? Eu comecei a trabalhar na Ajinomoto na área técnica de desenvolvimento de produtos e trabalhei um pouco também na parte de produção na fábrica de Limeira. Em 2009, eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar nessa área de supply chain com programação e planejamento de produção, né? Legal. E quando eu comecei, então, a trabalhar, eu comecei a gostar demais dessa área e vi que a minha carreira seria construída, então, dentro dessa área de supply chain. E aí, as oportunidades continuaram aparecendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar também na área de logística interna da fábrica, de movimentação de armazém, na parte de movimentação interna, né? E em 2009, isso, um pouquinho antes, desculpa, 2020, né? Um pouquinho antes do início da pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar na logística final de distribuição de produtos, que é onde eu estou trabalhando atualmente, né? Seria o final dessa área de supply chain e um desafio para mim de saber como seria a entrega para o nosso cliente, né? E para os nossos distribuidores. Então, pensando nessa minha carreira de supply chain, seria a última área para poder trazer de experiência na minha carreira. E foi isso que fez com que eu trabalhasse então e trilhasse a minha carreira nesse caminho. Que legal, né, Fabrício? Assim, da importância de você ter percorrido outros caminhos antes de chegar até aqui, não é? Porque isso te deu uma base, imagino eu, incrível, não? Sim, Newton. Eu realmente tive a oportunidade de conhecer muitas coisas diferentes e muitas áreas diferentes dentro da mesma companhia que é a Ajinomoto. Pois é. E você, Fábio, assim, parece simples, né? Mas ser empresário no Brasil não é uma tarefa tão fácil. E quais são, assim, os principais desafios que te motivaram? Como que você conduziu tudo isso para chegar aí onde você está hoje, nesta cadeira? Newton, a minha história meu pai começou com distribuição em 1973, eu nasci em 74. Então, praticamente, eu nasci dentro de uma distribuidora. Desde pequeno, eu sempre gostei. Então, eu ia pro depósito, eu arrumava doce, meu pai tinha Tostines e Kids, aquelas famosas balas Kids no passado, com os caminhões de pronta entrega, e eu já estava dentro da distribuidora. Aí, beleza. Isso com que idade? Desde os 4, 5 anos, e inclusive eu ia para São Paulo com ele nos caminhões, fazer carga em São Paulo às vezes.
É claro que a minha mãe segurava um pouco, né? Mas Lógico. na época das férias eu ficava praticamente dentro do depósito junto com ele. Eu sempre gostei. E isso me motivou bastante. Mas eu fiz colégio, depois fui pro colégio técnico. Formei em informática industrial, sou técnico em informática industrial, que é aquela informática voltada a equipamentos, não em software. Mas quando eu comecei a fazer estágio, eu fazia estágio no ITA na época. E dentro do ITA tinha uma loja de um supermercado que chamava Reembolsável, que era onde o pessoal da aeronáutica fazia as compras. E desde lá eu já ia lá e começava a arrumar mercadoria nos intervalos do almoço lá. E aí eu descobri o seguinte, minha praia é distribuição e voltei para distribuidora. E aí eu fui promotor de vendas, coordenador de merchandising, vendedor, supervisor. Você viveu tudo isso Tudo dentro da isso. distribuidora. Dentro da distribuidora. Então, aí depois, logo comecei a virar promotor, entrei em administração de empresas e aí a minha carreira ficou inteiramente dentro da distribuidora. Então, até hoje, inclusive, né? É uma coisa que tá, eu acho que no sangue. É gostoso porque, tipo assim, eu sempre curti isso. E daí da importância, né, Fábio, também, lógico, de você viver cada área para depois justamente poder comandar com sabedoria, é ou não é? Com certeza. Não é isso, Bárbara? E tem exemplo, né? Tem base. E aí agora me deu uma curiosidade, né? Porque aqui eu tenho pessoas que têm muito tempo de casa. E aí eu queria saber, né, Fabrício, como que era a logística quando você iniciou lá em 2009? Então, Bárbara, a gente não tinha, talvez, aplicação de tantas ferramentas, a gente tinha que fazer alguns controles manuais, às vezes até na gestão do armazém a gente tinha algumas identificações físicas em papéis, né? E a gente tinha que fazer a movimentação desse jeito, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de tecnologia, a gente tem algumas ferramentas, como um WMS, que é um gerenciador de depósito, a gente tem uma ferramenta de TMS que ajuda a gente a gerenciar a parte de entrega dos transportes, né? A gente tem roteirizadores, então a gente tem a possibilidade de ter algumas tecnologias nesse nosso processo de transformação digital que vem passando não só por todas as companhias, e isso vem facilitando e aumentando a nossa produtividade, vem facilitando o nosso tipo de Então, trabalho. em pouco tempo cresceu muito, né? A transformação digital, olha, já está surgindo transformação digital nesse tema, hein, Newton? Como evoluiu. Mas isso é bom porque você tem o antes e o agora e daqui a pouco o futuro, né? Da logística. Muito bom. E Fábio, você que nasceu praticamente dentro da distribuidora, como que era a logística lá na Nova JC e agora como que tá, né? Quais são as principais mudanças que você enxerga? Bárbara, mudou bastante coisa. Como eu já tinha falado, né? Meu pai começou com a pré-venda. Aqueles caminhões das balas kids, a pessoa levava a mercadoria no caminhão, parava na frente do cliente, fazia a venda, tirava a nota e ia para o próximo cliente. E aí isso fazia com que as distribuidoras tivessem áreas menores. Tem vários distribuidores hoje da Ajinomoto que participaram desse processo no passado. E as áreas eram menores porque você tem que ter um caminhão para fazer a entrega. E se o caminhão é caro hoje, imagine nos anos 70. E aí, em 1980, a gente começou na época, foi até... Meu pai começou a desbravar esse mundo, e a gente partiu para a pré-venda. Aí a pré-venda, o que era? Colocar um vendedor que passasse no cliente, tirasse o pedido, depois num caminhão, juntava as entregas e entregava. Isso foi um outro processo. Aí, em 1990, começou-se um negócio que chamava terceirização da entrega, ou seja, era pegar esse próprio motorista que tinha como funcionário, transformar ele num autônomo, onde ele tivesse o caminhão, que ele pudesse produzir mais e reduzir custo da empresa. Ou seja, ele cuidaria melhor do caminhão, ele gastaria menos combustível, ele trabalharia uns horários maiores do que um motorista normal. Essa foi a evolução. E hoje, esse mesmo formato ainda permanece, só que agora você entra com a transformação digital, que nem você falou, que está fazendo esse processo acelerar ainda muito mais. É uma evolução interessante, são quase 40 anos de evolução, que até me dá uma interrogação, como é que vai ser daqui a 10 anos, né? Pois é sempre um desafio dormir com esse barulho, não é? Vai parar. Porque o mundo, ele não para, né, Fabrício? Você sabe que um ponto que é super importante também, né? Além dessa questão da transformação digital, eu acho que é o fato de uma exigência pelo nível de serviço, né? Porque nós trabalhamos com serviço de que a gente vai oferecer para os nossos clientes. Então, para isso, a gente precisa cada vez ser mais eficiente e mais rápido nas nossas entregas. E isso tem motivado, pelo menos nós, né, na Ajinomoto, a ter mais centros de distribuição, a ter pontos de apoio para que a gente consiga chegar, né, nos nossos
nossos clientes e nos nossos distribuidores o mais rápido possível, oferecendo o melhor serviço possível, né? Então, para isso, a gente tem aumentado os nossos centros de distribuição e os nossos pontos para poder ser mais eficiente no nosso processo de distribuição. Isso é uma das nossas procuras também, viu, Bárbara e Newton? Fabrício, inclusive é lógico, a gente sabe e acompanha os seus movimentos lá nessa busca dessa excelência, porque lógico, a gente sempre quer, na realidade, atender da melhor forma possível o nosso consumidor final, lá na ponta, não é? E um dos desafios também futuros que eu queria perguntar para vocês dois é o seguinte, lógico, as inovações elas não param, né? Os desafios não param, e o tema aqui hoje é justamente esse, né? Os desafios da logística, e aí também tem um material humano que vocês também têm que ter uma preocupação muito grande de achar profissionais capacitados para desenvolver toda essa mudança que o mundo não para, não é? Como que vocês trabalham esses desafios de formação de time, ver futuro, enfim, se antecipando a tudo isso? E emendando também, que eu acho que é um tema chato, mas eu acho que eu queria trazer aqui para vocês também o seguinte, hoje o Brasil ainda tem problemas com roubo de carga, essa coisa toda, e como que vocês que gerem um negócio trabalham isso? Bom, primeiro falando um pouquinho sobre pessoas, eu acho que pessoas realmente um capital intangível extremamente importante para todas as organizações, são essas pessoas que vão fazer a diferença, né? Então, é claro que a gente sempre tem uma busca por pessoas que estejam engajadas com o nosso negócio, que consigam alinhar o seu propósito pessoal com o propósito da empresa, eu acho que isso é super importante, e a gente realmente deve ter, com essa questão de mudança de tecnologia também, uma mudança no perfil das pessoas, de deixarem de fazer atividades mais operacionais, podendo aplicar essas tecnologias para começar a mudar para uma questão mais analítica, de trabalho de grande volume de informações para tomada de decisão. E aí a gente tem todo um planejamento de desenvolvimento dos nossos colaboradores para que a gente vá desenvolvendo e mudando o perfil dessas pessoas ao longo dos próximos anos. Sair de uma condição um pouco mais operacional e manual para uma questão mais automática e mais analítica para tomada de dados, né? A segunda pergunta que você falou é sobre essa questão de violência de roubo de cargas. Eu acho que já foi um pouco pior essa questão, eu acho que se evoluiu um pouco mais. Hoje você vê que existem algumas questões, por exemplo, de monitoramento nas estradas, né? Existia há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás muito mais roubos de cargas. A gente tem um produto que é alimento, ele é o segundo ou terceiro produto mais visado em termos de roubo de carga. Nossa! Hoje a gente tem, sim, a gente só perde para, por exemplo, bebidas, cigarros e produtos de tecnologia. Mas o nosso produto, tipo alimento, eu não sabia que estava nesse ranking. Pois é. Também é bem visado, né? Principalmente com relação ao nosso produto Sazon. É um produto que a gente consegue, que se consegue distribuir facilmente todo nessas condições. Todo mundo quer amor, né? Todo mundo quer o nosso produto Sazon. Né? Nossa! Ô, louco. Mas a gente vem tendo, eu acho que assim, durante o período da pandemia, isso diminuiu bastante e hoje a gente tem alguns casos isolados, né? São casos pequenos. Que boa notícia, hein, Fabrício? Consegue controlar com um sistema também de gerenciamento de cargas, de monitoramento, né? Mas a gente tem alguns casos isolados, viu, Bárbara? Mas bem melhor. Mas a gente sonha que isso um dia acabe, não é? Sim. Que o nosso bom Deus permita que isso aconteça, porque vai fazer um bem danado para toda a cadeia, para o Brasil, para o mundo. Acaba virando o custo Brasil, que a gente fala, né? Mais um custo Brasil, né? Pois é. E você, Fábio, como é que você enxerga tudo isso? Enfim, essa preocupação em se reinventar com profissionais preparados, como é que você trabalha esse capítulo e também, se, lógico, voltando para o seu território, também tem algum probleminha de relacionado a furto ou não? Newton, na nossa região, em relação a furto, graças a Deus, a gente não tem tanto problema. São casos bem esporádicos, acho que o último caso tem mais de ano já, e são coisas pequenas, porque como a carga é fracionada e ela não é igual da Ajinomoto, onde sai um caminhão cheio de Sazon, essa carga, por você repassar com vários itens picados, ela não é tão interessante, ela é mais alimentos, tá? Mas é um fator preocupante. Teve épocas que até uma carga, inclusive, que a Ajinomoto mandou para nós, e ela foi roubada, que estava indo distante para São José, eu lembro na época. Eu lembro que a gente recebeu o DUF, mas o caminhão não veio, aí fomos questionar sobre o DUF e, infelizmente, essa brigadeira parou no meio do caminho.
Com relação a pessoas, eu vejo muito na parte da logística, o que mais me desafia é o seguinte: hoje, não só o cliente, como o colaborador nosso, ele também é consumidor. Sim. Então, ele tem o WhatsApp, ele tem o Google da vida, ele faz as compras no Mercado Livre ou outra plataforma. Então, ele já conhece o nível de exigência que ele pode comprar uma mercadoria que entrega em 12 horas, em 24 horas. Então, ele não entende por que uma distribuidora, às vezes, não pode entregar em 24 horas. Então, cabe a gente, vamos dizer, a tecnologia existe. A gente fala muito o seguinte, lá dentro da nossa empresa: todas as ferramentas já existem. Eu acho que não tem ferramentas que precisam ser criadas. O duro é você tomar vontade de ir lá e pegar essa ferramenta e absorver ela, passar os perrengues da adaptação e colocá-las para rodar. Sim. Ô, Fábio, por exemplo, você comentou, são 49 municípios que vocês atendem, não é? Isso mesmo. Desses municípios, qual é o mais distante? Você tem fácil? O mais distante é Queluz. Que fica bem na divisa do Rio de Janeiro. As suas entregas é 24 horas? Não, para as regiões perto, tipo São José, Taubaté, as grandes cidades, 24. Uma situação de Queluz até 72 horas. Entendi. Não mais que 72. Dificilmente. Mas é caso de supermercado, porque o supermercado tem agendamento, é um pouco mais chato, né? Não por culpa da empresa, né? Entendi. É por conta do cliente que agenda e que é determinado. Nessa hora me bate uma saudade quando a gente fez uma blitz lá na Nova JC, Newton. Que foi uma blitz lá em Campos de Jordão. A gente fez um arrastão, né? O time de venda sabe o que eu tô falando, né? A gente vai lá, vai pegando de ponto em ponto de venda, sem pedido mínimo. Imagina o cabelo do Fábio como fica. E tirando o pedido e os clientes assim: não, mas não vai entregar hoje? Aí eu falei: mas qual logística que consegue, tipo, sair na hora? Será que eles querem reviver lá o passado? Eles acham que eu tô aqui com uma Fiorino, com um produto? Então acabam querendo, né, na hora. Mas eu sei a importância. E você também aí que nos assiste, né, valorize o seu time aí de logística e tenha sempre essa sinergia, essa parceria, porque é uma cadeia, né? Você tira o pedido e o time de logística tá ali para entregar. Então, sempre uma comunicação aí com o time de vocês. É fundamental essa interação, né, Bárbara? Porque, assim, acho que todo mundo quer a excelência, né? E quando, porventura, ocorre uma falha, uma ocorrência, não foi prevista. Então, todo mundo tem que se unir para solucionar o problema, não é? E não ficar buscando culpados. Acho que é por aí. Logística nos impõe muitos desafios nesse capítulo, porque todo mundo quer o seu melhor, mas às vezes acontece, não é isso? Sim. Bárbara, você falou um negócio do pedido mínimo e eu lembrei uma situação que a gente passou agora na empresa, uns 10 dias atrás, era uma discussão. Toda distribuidora hoje tem um pedido mínimo. Até a Ginomoto tem um pedido mínimo. E aí eu cheguei numa reunião e falei assim: nós precisamos acabar com o pedido mínimo. E aí o rapaz da logística quase saiu do corpo. Ele falou: mas como? Você vai acabar com a logística? O cara vai comprar R$10, como é que eu vou entregar isso pro cara? Eu falei assim: e se a gente falar pro cliente que acima de R$200 o frete é grátis? É a mesma coisa, falando de maneira diferente. Pois é. Por que você vê isso? Porque você vê na plataforma. Eu gosto muito do Mercado Livre pela agilidade. E lá fala R$79 o frete é grátis. E aí você tem uma porrada de produto com 78. Não sei se vocês já perceberam isso. Vários produtos com 78. E aí você faz o quê? Vou comprar 2 lâmpadas, porque aí passa do 78 eu não pago o frete. Entendi. Aumenta a venda, né? Então, em vez de você usar que você tem pedido mínimo, você aumenta o pedido para o cliente não pagar o frete. Legal. E, Fábio, você trouxe uma coisa que é bem bacana, às vezes da forma como se expressar, não é? Qual é a mensagem que você quer passar? Porque uma coisa que eu sempre falo também, né, Fábio, lógico, a nossa malha de distribuição, que sem dúvida nenhuma é uma referência, mas eu sempre coloco também o seguinte: essa mesma malha, ela não produz nada, ela presta serviço. E é esta prestação de serviço que tem que ser feita com bastante competência, com excelência. E é isso que você está trazendo. Quer dizer, às vezes uma mensagem muda completamente a forma de entender, de perceber as coisas, não é? Sim. E aí é interessante até agora, né, o que a gente vem ouvindo, desde quando foi, né, vocês iniciaram, mas o que me chama a atenção é a transformação digital. Como que a transformação digital hoje está, né, entrando dentro da distribuidora, dentro da Ginomoto? Que tipo de ferramentas são utilizadas, Fabrício? Bom, a gente tem o WMS,
que ajuda a gente na gestão, por exemplo, dos armazéns, a gente tem o TMS, que ajuda a gente na parte de transporte, mas a gente tem alguns outros sistemas também, como, por exemplo, um sistema chamado de IBP, né, que é um planejamento integrado de negócios que vai começar a conectar as necessidades de vendas, as demandas de venda com os nossos processos de produção, com os nossos processos de demanda de distribuição, né? Um dos nossos grandes desafios nós temos a utilização dessas ferramentas por departamentos ou áreas separadas, e agora nós vamos começar a integrar todos esses sistemas para que todos eles conversem numa plataforma digital, que é o futuro nosso, não só da área de logística ou de supply chain, mas de toda a organização, né? Que é o que a gente vem chamando de ambiente de transformação, de EIRIC, né? E que deve nortear toda a companhia para uma só plataforma de negócios. E que no futuro essa tecnologia possa criar até negócios diferentes para a companhia, né? Ótimo, que ótima solução. Então, isso já está aí no futuro, hein? Então, vão observando aí as mudanças. Muito bom. E dentro da distribuidora, Fábio, como que funciona a transformação digital? Então, Bárbara, a gente implantou agora faz praticamente 6 meses, a gente está em adaptação, mas o processo mexeu bastante na logística. Primeiro que a gente começa desde o vendedor. Então, hoje, as rotas de vendas dos vendedores, roteiros de vendas de segunda, terça, quarta, são feitos pelo Google. E por quê? Porque você faz cada cidade ou cada região ser muito próxima uma da outra para que você facilite a concentração das entregas. Já na logística, esses pedidos aparecem dentro de uma tela, como se for igual a tela do Google mesmo, do Google Maps. Cada pedido aparece printado dentro da tela. A pessoa da logística, junto com o mouse, monta a carga. Nossa. E isso já sai quase praticamente mais concentrado para o cara rodar cada vez menos. Então, você já usa essa ferramenta e otimizar as cargas. Lá ele fala qual que é a cubagem, qual que é o peso dessa carga, e você começa a otimizar os carros. Dentro disso, você vai para a rua com a entrega. Então, o entregador recebe um tablet, ele tem a sequência da logística que passou para ele, a primeira visita, a segunda já otimizada. Quando ele faz a entrega, assim que o cliente assina o canhoto, o promotor de vendas recebe um aviso no WhatsApp dele que foi entregue a mercadoria. O vendedor recebe a mesma situação e durante todo esse processo, se o cliente quiser saber aonde está o pedido dele, ele consegue saber. Legal. Isso coisas que a gente não tinha há 6 meses atrás. Nossa, imagina ficar procurando onde que tá. Olha o desafio. Mas é uma coisa que a gente está habituado na vida como consumidor. Pois é. E aí eu falei, a gente tem que colocar isso dentro da distribuidora. Por que não? É solução. Hoje você compra um pneu pela internet, você compra uma televisão, o cara fala, emitiu sua nota, saiu do CD, está em caminho, está chegando. Isso é normal. O cliente quer acompanhar onde que está a mercadoria, qual a expectativa de entrega, né, Fábio? Eu falo pro pessoal o seguinte, o cliente não quer que você entregue rápido ou demore, ele quer saber quando vem. Sim. Não, e lógico, e quem compra, né, Fábio, quer receber. E aí, se ele puder estar monitorando isso daí, a gente compra agora. Quem nunca fez isso? Compra agora e já fica olhando na próxima hora. Será que já emitiu a nota? Quando será que vai entregar? Aí passou do prazo, então, aí lascou de vez, pois né? Pois é, não, e no nosso dia a dia mesmo, né, até o iFood também, você faz um pedido lá, você tá com fome, quer dizer, é muito legal isso, ofertar essa possibilidade, não é? Bacana. E Fabrício, falando desse mundo, né, que não para de mudanças, tanta novidade, digital, essa coisa toda. Um tema que hoje na companhia, por exemplo, se fala muito, que é sustentabilidade, né? A preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o planeta, a preocupação com o todo. Em que, na sua visão, hoje a logística pode, deve e está contribuindo para um mundo melhor? Quais são as práticas que vocês hoje estão fazendo que você poderia compartilhar aqui com todo o Brasil? É uma ótima pergunta, Nilton. Eu acho que essa questão da sustentabilidade realmente ela vai nortear o futuro, né? Principalmente nessa parte de distribuição de transporte, né? Hoje nós temos alinhados, né, com a nossa matriz lá do Japão a necessidade de até 2030 a gente reduzir 50% dos impactos ambientais da companhia, da Ajinomoto como um todo. É uma meta ousada, não é? Sim, é um grande desafio, né? Pensando na parte de logística de distribuição,
a gente tem uma meta desdobrada para nós de reduzir 30%, né, as nossas emissões de gases que nós tivemos lá no ano de 2018, né? E para fazer isso, né, a gente está apostando em modais diferentes ou em equipamentos diferentes. Então, o que a gente vem fazendo de aplicação, né? A gente vem trabalhando muito forte na cabotagem das transferências, né, dos produtos da fábrica de Limeira até o nosso centro de distribuição lá de Alagoas, né, no estado de Alagoas. Hoje a gente já consegue fazer mais ou menos 25% do volume de transferência é feito no modal de cabotagem. Isso traz para a gente um custo bastante interessante e uma redução bastante grande na emissão de gases. Quer dizer, ganhos dos dois lados. Dos dois lados e contribuindo tanto para a questão da companhia em ter um custo competitivo, como também a emissão de gases, né? E isso basicamente, Nilton, é o que a gente chama de ASV, né? Exato. É o valor compartilhado da Ajinomoto na nossa prática, né? Que a Ajinomoto se preocupa muito com isso. Sim, eu acho que faz parte, é raiz para nós, faz parte do nosso DNA, né? E a gente também vem trabalhando e apostando em bitrens, por exemplo, para longas distâncias, que são aqueles caminhões duplos, tá, né? Que você consegue colocar uma carga bastante grande, que também você tem uma redução no impacto ambiental. E, embora um pouco ainda sem infraestrutura, a gente também faz algum tipo de aplicação para nossa filial do Mato Grosso, usando o modal ferroviário. E a gente já vem trabalhando na parte do sul do país, algumas distribuições com caminhões de gás, 100% gás natural GNV. Então, essas são as iniciativas que a gente vem trabalhando hoje para que a gente possa começar a reduzir os nossos impactos na emissão de gases, né? Por exemplo, um bitrem, você comentou, ele gera menos impacto que uma carreta, por exemplo? Ele é como se fosse duas carretas, né? Você tem uma cabine, né? Um cavalo um pouco maior, mas com acoplamento de duas carrocerias. Então, se você comparar com duas carretas, você vai ter um impacto menor na emissão de gases, né? Tem sentido. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, a gente sabe hoje, né? Se fala muito de questão de caminhões elétricos, essa questão ainda é o modal mais caro, a gente tem um custo para isso, né? Mas a gente vê alguns dos nossos parceiros, algumas das nossas transportadoras começando a fazer alguns investimentos, né? Trocando alguma coisa de frota, tentando conhecer um pouquinho dessa nova modalidade, dessa nova forma de distribuição, né? E eu acho que para o futuro, realmente é uma coisa que a gente não vai ter como fugir. A gente vai ter que dar um jeito de equacionar essa questão dos custos no nosso processo de distribuição, mas migrar alguma coisa e realmente tentar fazer a aplicação um pouco dessa tecnologia de caminhões elétricos também. Então, acho que essa é uma tendência, então? Eu acho que sim, né? É claro, como eu disse, hoje ainda é um pouco mais caro, né? Mas assim, a gente vê as organizações pensando até 2030, até 2050, existem planos para isso, e eu acho que é uma tendência de mudança de mercado, né? Legal, olhar no longo prazo também, né? Muito bacana. E aí, hoje nós estamos aqui, meus amigos, vocês já viram, né? Com o Fábio da Nova JC, aqui de São José dos Campos, um parceiro nosso em distribuição há mais de 30 anos, não é, Fábio? E você, Fábio, como que tem trabalhado esse capítulo de sustentabilidade? E se você poderia contar aqui algo prático que vocês têm feito nesse capítulo? No nosso caso, você tem uma parte de terceirizados de veículos, né? Então, vamos dizer, o veículo elétrico, eu acho que é um pouco distante desse formato ainda, porque o custo de um autônomo para um carro elétrico ainda é muito alto. Então, eu acho que nesse pequeno vai demorar um pouco mais tempo. Dentro da distribuidora, a gente já trabalha com veículos mais econômicos, da frota própria nossa. Então, você trabalha com vans hoje, elas são muito mais econômicas do que os caminhões no passado e levam praticamente a mesma carga. Mas o que eu vejo, onde a distribuidora consegue melhorar um pouco isso, você fazendo uma roteirização melhor, você conseguindo otimizar melhor os seus carros, você consegue acabar emitindo menos gases. Porque você tem menos carros rodando, distâncias mais otimizadas. Por a inteligência a nosso favor, isso. Não é? Até com essas roteirizações mais enxutas, né? E uma outra coisa que eu vejo muito forte na sustentabilidade é com relação a varejo de produto e trocas de vencimento. Sim. Parece que não, a gente sempre esquece, né? Que aquele produto gerou lixo, gerou gasto. E é uma preocupação permanente nossa de minimizar esses impactos, diminuir essas trocas. E a logística
Está ligada diretamente, porque se você não fizer um FIFO ideal, se você deixar a carga mal acondicionada, você pode ter perda. Mas são perdas pequenas, mas a pequena, juntando com a pequena, acaba ficando uma perda considerável. E uma coisa que é legal que você traz aqui, e assim, se a gente prestar atenção em toda a cadeia, né? E aí fica claro que cada profissional envolvido nesta cadeia, a sua ação tem sim um impacto grande, não é? Aquele promotor, por exemplo, que faz um rodízio correto dos produtos, ele está contribuindo de forma decisiva, por exemplo, nesse capítulo das trocas. Né? Sustentabilidade, Nilton, eu imagino o seguinte, você tem um problema de custo. Então, no Brasil inteiro, a gente é muito fácil falar em sustentabilidade, mas o cara não quer pagar a conta. E eu acho que a sustentabilidade ela só vai crescer se você for pequenas ações. As grandes ações custam muito caro. As pequenas ações e pequenos modos que você vai mudando, que faz um impacto maior. Querer transformar tudo de uma vez só, vou botar todos os carros elétricos, tá, mas quanto vai custar isso? Foi o que ele falou, a vontade da Ajinomoto era colocar que todas as carretas fossem elétricas. Sim. Mas e aí? Quem paga essa conta? Será que o meu concorrente vai se posicionar de preço? Então, as pequenas detalhes, coisas pequenas que eu acho que faz a diferença. Pois é. É por aí, Fábio. Mas olha só, Fábio, Fabrício, Bárbara, o papo tá tão gostoso, não é? Pena que nós já estamos caminhando para o final. E aí, Fabrício, queria aqui perguntar para você o seguinte: como você percebe assim as tendências de futuro, né? Para onde está caminhando a logística da Ajinomoto, a logística do Brasil aí? Como é que você avalia tudo isso aí? Para onde você percebe que a logística está indo? Eu acho que você tem essa questão, por exemplo, de sustentabilidade, de um pouco de preocupação com o meio ambiente. Eu concordo com o que o Fábio falou, né? Essa questão, por exemplo, de perda de alimentos, né? Eu acho que existe bastante desperdício aí nessa parte de distribuição, de avarias. Então, é claro que eu acho que isso também é uma questão de preocupação, né? Não só da Ajinomoto, mas de toda a sociedade, para que a gente realmente tenha alimentos disponíveis para todas as pessoas, que eles possam ser bem aproveitados, né? E a gente tem essa questão do desafio das novas tecnologias que estão surgindo aí, né? Nós falamos sobre algumas aqui, mas tem muita coisa. Tem essa questão de internet das coisas. A gente tem essa questão, por exemplo, de simulações. A gente tem essa questão de estar vendo as cargas online onde está. Então, assim, não é fácil fazer essa questão, né, Fábio? A gente estava até conversando um pouquinho de aplicar novas tecnologias. Demanda tempo, demanda esforço, mas eu acho que a gente precisa fazer isso, porque é dessa forma que nós vamos ser mais eficientes nos nossos processos, é assim que a gente vai atender melhor os nossos clientes. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Vamos tentar aplicar as tecnologias que estão surgindo, elas vieram para ajudar e para facilitar o nosso processo, e é claro que não vai ser fácil. Vão ser desafios, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que fazer. O Fábio tem alguns exemplos aí, né? E a gente também tem isso, a gente também tem buscado essa tecnologia. É difícil, demanda tempo e precisa do engajamento das pessoas, mas essa é uma tendência de futuro. E, né, Fabrício, é uma tendência sim, e também é uma questão de sobrevivência, não é? Porque ou a gente muda, porque senão a gente é engolido por tudo que o mundo oferta hoje no dia a dia. Quer dizer, o ontem já foi, quer dizer, então a gente precisa estar acompanhando isso muito de perto, não é? E um ponto muito interessante, que também está muito relacionado ao futuro, eu acho que é a questão das conexões, né? Então a gente vai ter que ter sistemas internos conectados, mas que no futuro a gente também possa conectar os nossos sistemas com os dos distribuidores ou com os nossos fornecedores, para criar realmente uma rede de muita colaboratividade. Eu acho que esse é um ponto de futuro, né? Legal. E que as tecnologias vão permitir com que a gente faça isso. Pois é, Fabrício, pois é. E o futuro está logo ali, não é? E você, Fábio, assim, já caminhando para o nosso final, como que você percebe essas tendências na malha de distribuição? Quais são os próximos passos que você visualiza e entende que estão logo ali, que você quer acompanhar, enfim? O que você está percebendo nisso tudo? Todas as organizações são pessoas e processos. O problema é que os processos nos últimos anos vêm evoluindo muito mais rápido
E para o ser humano é difícil acompanhar essa mudança. Então, você falou de pessoas, de achar pessoas engajadas, pessoas que queiram entender essa mudança, porque a mudança ela é traumática e cada vez é muito mais rápida. Eu que vivi desde lá de trás da pronta entrega até hoje, eu vejo que a cada 2, 3 anos surgem muitas coisas novas. E é difícil até pra gente se adaptar, a tecnologia tá lá. Exato. Agora, não vai dar trabalho, então não pego. Só que se você não pega uma mudança, e daqui a 2, 3 anos, você tá 5 para trás, você tá na versão 1.0 e tá na versão 5.0. Verdade. A evolução de cada vez mais é essa relação com o cliente. O cliente quer saber onde está a entrega. Ele quer saber... Ele vai começar a comparar você com as outras empresas. Pois é, e é isso que eu falo, e a gente precisa se reinventar o tempo todo, né, Fábio? Porque não dá para ficar parado. Parar é perecer, quer dizer, a gente morre, e isso é o que a gente não quer, a gente quer avançar, quer correr. E uma coisa muito importante que a gente também sempre prega, né, Bárbara, é o seguinte, é o tempo, né? Ele tá aí, nos cobrando. Então a gente precisa estar muito atento a isso, acompanhar tudo isso. Se não conseguirmos pelo menos chegar na frente, pelo menos acompanhar tudo isso, não é, Fábio? Pensar como consumidor também, né? A gente fica mais exigente, né? A gente quer na hora, não é... Eu quero pegar a televisão e ligar agora, não quero esperar. Eu lembro que a gente ligava o computador no passado, você botava o botão e ele ficava rodando, carregando o Windows, carregando o DOS. E pra usar a internet? Hoje você tá querendo bater no computador já. Não, quero agora. A exigência já aumentou, né? O tablet, o celular é agora. A gente quer tudo de pronto. E o ser humano é assim. Imagine a geração mais nova que a gente, que já nasceu nesse mundo, né? Exatamente. Eu sei do tempo da internet de escada, você lembra lá? Aquele barulhinho da internet e usar tal. Depois da meia-noite, né? Não quer pagar um pulso só. O fax, lembra do fax? Quem não lembra, né? Quem não lembra? Mudanças, mas Newton, que tema, olha, e eu, né, tenho aqui até 2 pontos. Como consumidora, olhar um pouco mais, e você que está nos assistindo também, né, agradecer ao time de logística que vem aqui também contando os seus desafios e como a gente tem que valorizar. E também quando eu era vendedora, tá? Desculpa o time de logística, quantas vezes eu liguei para reclamar que o pedido não foi entregue, era culpa da logística e não. É todo um ciclo, né? Faz parte do processo e a gente vê aqui, né, com 2 gigantes profissionais, como tem melhorado e como não vai parar. E aí a gente já vai se despedindo, né? A gente já tá no momento final. Que pena. E aí eu deixo aqui esses minutos finais aqui para vocês se despedirem desse público aqui que está aí com esse tema tão interessante, para vocês, né, deixarem suas palavras finais. Tá certo, obrigado, Newton, obrigado, Bárbara, pelo convite. Realmente foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre logística. Obrigado, Fábio, também. Acho que foi uma honra, né, ter você aqui com a gente também, falando um pouquinho sobre a sua experiência na distribuidora. E gostei bastante, espero que nós tenhamos outras oportunidades como essa e que a gente possa falar aí um pouquinho mais sobre novos desafios ou outras questões ou outras novidades que vão estar vindo no futuro. E muito obrigado por você que pôde acompanhar um pouco, né, e tentar responder um pouquinho, talvez, das dúvidas, das tendências do que vai acontecer no mundo da logística aí, né? Obrigado a todos. Obrigado, Bárbara, obrigado, Newton, pelo convite. Fabrício, parabéns pela carreira. Muito legal ver uma pessoa que começou dentro da Ajinomoto, tem tanto tempo e tanta história dentro do negócio. Verdade. Tá? Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado ao meu pessoal de logística, que realmente me ajuda todo dia, né? Eu não posso esquecer deles, pô. É verdade. Que tá no fronte de batalha lá, né? Fundamental. Tá. E estamos à disposição para a Ajinomoto. É muito legal, muito enriquecedor essa conversa nossa. Primeiro podcast da minha vida aqui. Obrigado, Lito, pelo convite. Virão outros, hein? Virão outros. E não, deixem aí o like, comentem, façam pergunta também que eles vão responder. É verdade. Então é isso. Bom, Fábio, mais uma vez, então, muito obrigado aí. Você sempre é um parceiraço, tá sempre atendendo aí aos nossos chamados. Muito obrigado. Fabrício, você é um cara que eu tenho aprendido muito, muito mesmo da nossa parceria profissional, do nosso dia a dia, o CSS ali junto com logística. Trabalhamos muito juntos, né, Nilton? Verdade. Sempre muito juntos. É verdade. Bárbara, você sempre surpreendendo. Obrigado aqui pela parceria. Agradeço também a Débora, que ela não está aqui, mas ela é que dirige tudo isso aqui. Obrigado, Débora. E a você
que nos acompanha por todo esse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Espero que tenha gostado e olha, aguarde que tem muito mais novidades chegando por aí, hein? E olha só, não deixem de curtir não, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até breve. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.